O projeto de lei que propõe a reforma no Código de Processo Civil está pronto para ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. As mudanças previstas no projeto têm como objetivo acelerar o andamento das ações judiciais e facilitar o desfecho de processos, que às vezes levam décadas para serem finalizados. E sobre essas mudanças e como elas devem atingir a vida do cidadão, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o vice-presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, o Welder Queiroz dos Santos. Bom dia e seja bem-vindo, viu? Bom dia, Fernanda. Welder, vamos começar falando primeiro sobre a necessidade que se tinha, a urgência, né, de mudar esse código, que já é um código arcaico da década de 70, a gente conversava agora há pouco, as mudanças, os conflitos, aliás, que existiam naquela época, são diferentes dos de hoje, não é? Verdade, Fernanda. Bom dia a todos. Os conflitos que surgiam naquela época, da década de 70, são diferentes dos conflitos que surgem hoje. Então a gente não pode negar que o judiciário, ele não estava preparado para a quantidade de conflitos que nós temos hoje de forma repetitiva e em massa, que não ocorriam naquela década de 70. Tá, vamos, em maneira geral, essas mudanças, né? Você falou que são muitas as mudanças, vamos elencar aí alguns tópicos, né? Vamos começar falando pensão alimentícia. Hoje, para que seja decretada a prisão daquela pessoa que tem que pagar a pensão e não paga, por um motivo ou outro ficou inadimplente, a partir de 3 meses. Há previsão de mudanças em relação a esse prazo também ou não? O novo código, ele mantém, nesse ponto, uma regra semelhante à que tem vigente hoje. Então, o devedor de pensão alimentícia, ele é citado, ele tem que pagar os últimos 3 meses sob pena de prisão civil por débito alimentar. Existem muitas ações coletivas. Hoje até existem, né? Um grupo de sócios ou a vizinhança, nos próprios condomínios. Há previsões para esse tipo de ação coletiva também? Como é que vai funcionar caso a lei passe a valer, né? O novo código, ele prevê procedimentos para resolução de conflitos em regra individuais. Os conflitos coletivos, eles ainda continuam sendo regidos pela Lei de Ação Civil Pública, junto com a lei, com o Código de Defesa do Consumidor. O que o novo código inova, que ele prevê um instituto novo, que é a possibilidade de conversão de uma ação que inicia individual, mas tendo em vista sua abrangência ser coletiva, dessa ação ser convertida a uma ação coletiva, de forma que o resultado da demanda atinja toda a sociedade. Por que essas ações coletivas são melhores? Ela ganha-se tempo, são mais práticas, uma sentença para todo mundo? Como é que funciona nesses casos? Exatamente, Fernanda. A grande vantagem das ações coletivas é que o resultado da demanda, principalmente sendo positivo, ele afeta positivamente todos os atingidos por aquele direito que foi violado. Agora falando de telefonia, que é uma demanda muito grande, principalmente no PROCON, né? E que aí depois, em casos mais extremos, acaba chegando no judiciário. Para esses casos de telefonia móvel, de telefonia fixa, que seja, como é que vai funcionar? Internet também, né? Esses conflitos de massa, conflitos em que o judiciário ele tem que se preparar melhor para dar resposta à sociedade, foi um dos objetivos do novo código. Por quê? O novo código ele procurou tratar de precedentes judiciais, uma forma de valorizar os entendimentos dos tribunais, para que os tribunais eles possam, em primeiro momento, uniformizar os seus entendimentos, ou seja, hoje o cidadão não consegue compreender porque a demanda dele é julgada de uma forma e a do seu vizinho, que é idêntica a dele, é julgada de forma diferente. Então, primeiro, o novo código ele procura uniformizar então os entendimentos dos tribunais. E aí, no segundo momento, estabilizar esse entendimento para que seja aplicado de forma uniforme, ou seja, para que a resposta do judiciário seja a mesma para todos os cidadãos, seja nesses casos de telefonia móvel, seja em casos de violação a direitos de internet, enfim, esses direitos de massa, para que possa o cidadão ter uma resposta do judiciário de forma igualitária. Um outro tópico que também aborda, que vai estar incluso aí nessas mudanças, é com relação às ações envolvendo bancos contra agências bancárias, ou então reclamando fundos de garantia por tempo de serviço. O que vai mudar? Qual é a proposta de mudança para esses casos, por exemplo? Em ações relacionadas a bancos, Não, o novo código ele traz algumas inovações no que diz respeito ao procedimento de cobrança, enfim, procura trazer uma forma melhor de conciliar as partes, inclusive em litígios bancários, tentar chegar num acordo. E mais, ele também influencia na parte de execução, ou seja, ele procura aprimorar as técnicas para penhora de bens, para satisfação de crédito,
seja relacionado com o banco no lado como credor, seja no banco como lado como devedor. Falando ainda dessas ações judiciais, aqueles que não pagarem as sentenças, corre o risco de ter o nome restrito incluído ali nos serviços de proteção ao crédito também? É verdade. O novo código passará a ter previsto expressamente a possibilidade de o nome de um devedor condenado por uma sentença judicial ser incluído em órgãos de proteção ao crédito. É algo que hoje alguns entendem ser possível e alguns juízes, uma vez pedido, determinam, mas que pela primeira vez terá isso positivado na lei, a possibilidade de uma sentença judicial ser incluída no órgão de proteção ao crédito. Você acha que essa é uma boa maneira, é uma forma de pressão? Acho que na prática isso vai ser facilmente aplicado ou não? Eu acho que isso vai ser facilmente aplicado. Os juízes, acredito mesmo que eles, uma vez solicitado, encaminharão o nome para os órgãos de proteção ao crédito, e acredito que isso é uma boa técnica coercitiva para os devedores, uma vez que as pessoas procuram ter o seu nome limpo na praça, possam quitar os seus débitos junto ao Poder Judiciário. Só para a gente encerrar, Helder, a grande proposta, o grande objetivo aí dessas mudanças é realmente, como eu disse agora há pouco, garantir agilidade, né? E para isso a ideia é que as partes sejam chamadas antes dessas ações judiciais para tentar um acordo, é isso? Exato. Entre as diversas inovações do novo Código, das duas principais, a primeira, a valorização da jurisprudência, e a segunda é buscar incentivar os meios alternativos. E uma delas foi exatamente mudar o procedimento para que a conciliação e a mediação, ou seja, que as partes busquem solucionar entre elas o seu conflito, venha antes da contestação. Ou seja, logo após instaurado o litígio, o conflito, a demanda, as partes possam então tentar conciliar e resolver o seu conflito amigavelmente. Ok, muito obrigada e bom dia para você, tá? Obrigado, Fernanda. Bom dia para vocês.